Então, quando a gente fala de planejamento, a gente está falando o seguinte: dada uma situação atual, a gente tem algumas alternativas e a gente tem decisões para tomar. Uma questão importante é que toda vez que a gente falar em qualquer tipo de cargo de gestão ou cargo administrativo, existe uma linha do tempo associada e existe a noção de momento atual. Ah, Daniel, o diretor tomou uma decisão. Ano passado ele tomou uma decisão tal. Peraí, calma. Qual era o contexto? Qual era o momento atual para aquela decisão? Quais foram as variáveis que foram levadas em consideração para que ele tomasse uma decisão e saísse do ponto A para o ponto B? Que tipo de melhoria gerou? Que tipo de avaliação vai ser feita? Que tipo de acompanhamento tem? Quando a gente joga isso para a prática educativa, claro, o gestor ele não pode olhar dentro da sala de aula se o aluno está prestando atenção ou não. Ele tem que olhar um pouquinho mais alto nível. Quanto maior o cargo dele, mais alto nível ele olha essas informações, menos individualmente ele olha as informações. Então, por exemplo, o que você espera de um CEO? Que ele olhe gráficos, que ele converse com os subordinados diretos dele e que ele faça apresentações mais amplas aos colaboradores da empresa, por colaboradores, entenda, níveis hierárquicos mais baixos. É um nome bonito que o pessoal usa para falar de colaborador. Então, desde uma situação A para chegar numa situação B, você tem que avaliar acesso à escola, permanência na escola e sucesso escolar. Reparem que a gente vai o tempo todo falar de gestão escolar, de gestão em ambiente educacional, mas essa é uma disciplina que eu me preocupo pra caramba de fazer um paralelo com o gerente de projeto. Por quê? Porque a gente não está falando apenas com alunos que vão lidar com o ambiente de escola. A gente também está falando com alunos que preferem programação, preferem redes, preferem banco de dados, preferem desenvolvimento web e preferem trabalhar em empresas de software, ok? Então a gente vai fazer sempre esse paralelo entre a questão educativa, educacional e a questão de gerência de projeto e gerência de software. Liderança e gestão. A liderança vai explorar o ambiente interno e externo, vai definir foco, vai alinhar, mobilizar e vai inspirar e motivar. Qual que é a diferença disso para a gerência? O gerente ele planeja, organiza, implementa, executa, monitora e avalia. Então, o que a gente espera de um líder? O que a gente espera de um gestor? O líder, ele vai alinhar potencial interno e externo, interesses pessoais com as necessidades da organização, tentando andar para frente, tentando evoluir enquanto organização, e o gerente vai alinhar as partes internas da organização. Veja que tem uma diferença sutil entre o cargo gerente e a ação liderança. Existem diversos modelos para aplicar na área de gestão. Não vou ficar falando de um monte de modelos, mas esse aqui é fundamental apresentar para vocês, para que vocês conheçam. Esse PDCA, que significa planejar, executar, avaliar e corrigir, fazer correções, ele é um modelo famoso pra caramba que muito gestor ou aplica diretamente ou adapta para a realidade dele, mas saibam, existem inúmeros modelos e esses modelos são importantes para que você consiga
não apenas sistematizar, ou seja, colocar uma ordem, fazer um planejamento adequado, mas também ter adesão e aderência do seu público. Por quê? Quando você diz, tirei da minha cabeça uma estrutura, ou você não diz nada, os seus colaboradores eles podem não comprar a sua ideia. Numa linguagem de mercado, o pessoal vai usar muito comprar a sua ideia. Ah, eles não compraram a opinião do gerente. Ah, aquele time não funcionou bem porque eles não compraram a ideia do treinador. E esse comprar a ideia, às vezes, é um alinhamento de expectativa. O que é alinhar a expectativa? É eu chegar para vocês e marcar uma atividade, deixar um momento para tirar dúvida, vocês começarem a realizar a atividade, terem determinadas dúvidas, poderem voltar para a gente poder ir alinhando. Ó, eu espero que o trabalho tenha uma página. Ah, não, eu espero que o trabalho tenha 10. Espera aí, eu vou detalhar o documento ou eu vou ser mais amplo na análise? Mais pontual ou mais amplo? Eu posso entregar terça-feira ou eu preciso entregar até domingo? Eu entrego por e-mail ou eu entrego pelo sistema? Percebem? Então, isso tudo é alinhamento necessário para que a equipe consiga trabalhar direito. Dentro de uma sala de aula, o professor vai ter que fazer um monte de alinhamento com os alunos. Dentro de uma empresa, o gestor vai ter que fazer um monte de alinhamento com a equipe dele. Lembrando que você tem cargos de gestão em diferentes níveis. Eu posso ter um cargo de gestão que é o coordenador de curso de graduação. Esse coordenador de curso, quantas pessoas ele tem abaixo dele? Se é um curso só, no máximo 10 professores. Então, ele é um gestor de 10 pessoas. Como que ele responde na hierarquia? Ele responde ao chefe de departamento, ele responde à direção. Perceberam? Então, ele já responde em duas bifurcações. Ele já responde tanto no chefia de departamento, quanto na direção. O que ele responde a um, o que ele responde a outro, são atribuições diferentes. Como que o diretor fica sabendo como estão os cursos do instituto? Ele chama os coordenadores para uma reunião. E aí ele pergunta, como é que está a taxa de frequência dos alunos nesse semestre? Perceberam? Ele não pergunta se o aluno A, B ou C faltou a aula uma, duas vezes. Ele pergunta qual é a taxa de frequência. E aí o coordenador é que tem que ou ir atrás do professor e descobrir essa informação de cada um e consolidar essa informação para levar para o gestor, ou o coordenador já ter essa informação. Agora, não se espera do diretor ir atrás do professor para perguntar, professor a professor, quantos alunos estão faltando, como é que está a taxa de frequência nesse semestre. Então, a necessidade dos cargos é isso. E, claro, o planejamento vai ser fundamental para que a gente tenha informação em tempo hábil. Vamos supor, eu preciso fazer um relatório até o dia 10. Adianta alguma coisa eu fazer uma reunião dia 9 solicitando um monte de informação? Não, porque eu vou atrasar o relatório. Então, se eu tenho um relatório para o dia 10, o ideal é que no mês anterior, na reunião do mês anterior, eu já apresente, olha, precisamos prestar contas destas informações. E aí eu dou um tempo para hierarquia de baixo conseguir as informações e me trazer. Então, a gente está falando em cargos de extrema confiança. Não vai ter uma confirmação das informações por parte do diretor. Vai ter, sim, uma solicitação de informação e o uso da informação. Ah, vamos supor, o MEC entra com um processo solicitando esclarecimento porque a informação não é correta. O diretor validou essa informação? Não, ele pediu ao coordenador. E aí o que vai acontecer? O coordenador vai ser solicitado esclarecer a informação ao MEC.
Ah, mas não é o coordenador que responde. Ok, mas é o coordenador que busca os dados, traz para o diretor e a quatro mãos eles escrevem uma resposta para o MEC. Por isso que a gente chama de colaborador, porque o tempo inteiro essas hierarquias vão sendo chamadas para poder ajudar na tomada de decisão, na emissão de informações e coisas do tipo. Qual é o grande problema do sistema de gestão? São os vazamentos. Então, vamos supor que a gente tem um tubo para poder passar água. Essa aqui eu gosto muito dessa imagem porque ela é bem didática. Você tem um tubo para passar água, ou seja, é muito fácil o entendimento entre o diretor e o coordenador 1. Ou seja, a pergunta que o diretor faz leva ao entendimento do coordenador 1, ele gera a resposta, entrega para esse diretor e está resolvido o problema. No entanto, este mesmo diretor pede para o coordenador 4 a mesma informação e essa informação demora mais a chegar. Por algum motivo. E aí, essas demoras vão ser, por exemplo, buracos nesse tubo de passagem da água, de fluxo da informação. E é exatamente em cima desses buracos que a gente vai precisar que o gestor haja da melhor forma possível para que ele consiga resolver os problemas. Então, vamos lá. Eu posso ter questão de relacionamento. Ah, não gosto do diretor. Posso. No entanto, a atuação profissional, ela precisa passar do gostar ou não gostar. Por exemplo, a relação aluno-professor dentro de sala de aula. Eu gosto do professor. Claro, seu aprendizado é mais fácil, sua nota tende a ser melhor, sua dedicação à disciplina tende a ser melhor. Agora, não gosto do professor. Adianta alguma coisa? Você vai conseguir trocar o professor? Tem a possibilidade de ser outro professor para dar aquela disciplina? Não. Se não tem a possibilidade, a questão é você entender o cenário e resolver. Joga para o lado de é uma disciplina obrigatória que eu tenho que fazer e você se dedica a ela, faz e fica livre dela. Então, essa sugestão eu dou sempre para os alunos que estão com alguma dificuldade em alguma disciplina. Tirem 6 e fiquem livres da disciplina. Ah, não, mas eu não gosto da disciplina, não gosto do curso. Ok. Vai adiantar alguma coisa você abandonar a disciplina agora? Semestre que vem vai ser outro professor? Vai ser outra forma de abordar o conteúdo? Se semestre que vem não vai mudar nada, tira logo da reta, se dedique a ela, que ela vai sair da frente e você não precisa ver de novo. Agora, fugir momentaneamente, ou seja, gerar um buraco de escape aqui momentaneamente no tubo de fluxo de água, vai fazer com que você tenha que passar os próximos 2, 3 meses pensando na disciplina que você abandonou e semestre que vem esteja matriculado na mesma disciplina. Então, mesmo caso para gestão. Tem um problema de relacionamento entre um colaborador e outro. O que o gestor tem que fazer? Organizar de modo que a comunicação seja fluida para resolver os problemas. Agora, precisam ser amigos e sair para jantar? Não. Precisam trabalhar e gerar as informações que são pagos para gerar. Claro que cada empresa tem uma finalidade básica e o gestor precisa estar alinhado a essa finalidade básica. Trouxe aqui alguns exemplos. Qual é a finalidade básica da 3M? Solucionar problemas não solucionados de maneira inovadora. Qual é a finalidade básica da Cargill? Elevar o padrão de vida mundial. Qual é a finalidade básica da HP? Fazer contribuições técnicas para o avanço e bem-estar da humanidade. Qual é a finalidade básica do Walmart?
Dar às pessoas comuns a oportunidade de comprar as mesmas coisas que os ricos. Qual a finalidade do Walt Disney? Alegrar as pessoas. Ou seja, vamos olhar para esse cenário. Você está trabalhando na Disney. A sua finalidade básica é alegrar as pessoas. Você precisa demitir um funcionário. O funcionário está operando um brinquedo. Você vai demitir ele lá no meio da operação do brinquedo? Você demitiu um funcionário, você vai deixar ele lá trabalhando e correndo o risco dele destratar um cliente? Ou como é que você vai lidar com isso? Existem posturas diferentes para empresas diferentes, mas é preciso que você esteja alinhado à finalidade básica da empresa. Alguns valores. Valores do Walt Disney. Não ceticismo, criatividade, sonhos e imaginação, atenção fanática à coerência e aos detalhes, preservação e controle da magia Disney. O gestor precisa conhecer essas informações e precisa trabalhar o tempo inteiro olhando para elas. Adianta o que estar entre os valores da Disney, atenção aos detalhes, e você chegar lá e ter um lixo no chão? E ter um brinquedo quebrado, ter um personagem com a roupa estragada, ter um defeito, ter alguma coisa suja. Perceberam? Então, assim, claro, tem coisas que o gestor vai estar no alcance dele cumprir, tem coisas que ele vai ter que começar a correr atrás de achar modos de cumprir, mas é importante que o gestor entenda quais são os valores da empresa e ele consiga estar alinhado nos valores da empresa. Na Sony, elevação da cultura japonesa e do status nacional, ser pioneira, não seguir os outros, fazer o impossível, encorajar a habilidade individual e criativa. O que você espera de um gestor na Sony se você chegar para ele e for dar uma sugestão? Se ele não te ouvir, tem alguma coisa errada. Se você chegar para ele com uma ideia diferente e ele não te ouvir, tem alguma coisa errada. Então, assim, a gente precisa entender quais são os documentos, quais são as definições da empresa para que a gente possa seguir o nosso trabalho. Isso aqui é uma história que eu adoro, porque é uma história muito simples, mas é uma história muito representativa para o cargo de gestão. Então, olha só. Certa vez eu estava com meus filhos visitando a Disney em Orlando, quando percebemos que meu filho mais velho, na época com 7 anos, havia pedido um boné recém-comprado. Perguntamos a um jardineiro que estava próximo se ele sabia onde era a seção de achados e perdidos. O homem parou de limpar o jardim e nos levou a uma das lojas próximas que vendiam bonés. Chegando lá, pediu para meu filho mostrar o modelo do boné que havia perdido. Meu filho mostrou. O funcionário puxou um bloquinho de cupons da Disney no bolso traseiro e comprou um boné novo para o meu filho. Um presente do Mickey. Vocês estão aqui para passar bons momentos, então façam isso. Disse-nos com um sorriso. No jargão técnico, isso se chama empowerment, que numa tradução horrível significa empoderamento da linha de frente. Quantos gerentes, não jardineiros, gerentes, você conhece que tem essa autonomia? Agora faz a conta. Um boné custa 2, 3 dólares e eles vendem por 10 dólares. Compensa? Sem dúvida. Já contei essa história para pelo menos 100 mil pessoas em palestras, artigos e seminários nos últimos 15 anos. Meu filho hoje tem 22. A questão é, como contratar esse tipo de funcionário? Como treiná-lo? Como garantir que ele não vai vender os cupons para algum cambista e acabar com o estoque de bonés? Bom, a Disney tem alguns processos interessantes para isso. Mas reparem, tem uma coisa aí nessa história que é importante pra caramba, que é o seguinte. O gestor, ele está alinhado aos valores da empresa.
Quando ele está alinhado aos valores da empresa, que quer que essa criança, que essa família esteja na Disney para aproveitar a Disney, qualquer coisa que acontecer lá que desvie o foco do aproveitar a Disney é um problema. Porque você está gerando uma emoção negativa no visitante. Então, quanto custa você perder um cliente? Quanto custa você ter um cliente saindo e falando mal da empresa? Quanto custa um cliente sair chateado porque o filho dele perdeu algum objeto que gosta? Será que o lucro que você teria num boné compensa? Então, esse é um tipo de, vou repetir a expressão, né? Alinhamento que existe na empresa, que diz o seguinte: olha, se o foco desviar, a gente precisa resolver o problema e voltar ao foco. Então, de forma muito prática, muito rápida, o que esse gerente fez? Eu vou equipar diversos funcionários do parque, de modo que eles resolvam os problemas mais simples que possam acontecer, porque eu quero que o fundamental do parque seja a experiência. Dá para fazer isso em outras realidades? Dá. Como? Um aluno chega na universidade querendo saber uma informação do curso de computação. A hora que ele chega na secretaria, ele se identifica e diz que precisa dessa informação. O funcionário não está lá, que vai ter essa informação direta para ele. O que o funcionário que está lá faz? Ele diz: olha, a secretária do curso só volta quinta-feira de tarde. Ele diz que não sabe essa informação, mas que vai passar um e-mail, que a pessoa pode entrar em contato por e-mail. Ela tenta solucionar o problema ou ela recebe a solicitação e anota o telefone dessa pessoa para entrar em contato depois? Conseguem perceber que tem um monte de alternativa e que cabe ao gestor chegar para esse funcionário, para essas funcionárias ou para esses funcionários e treinar esses funcionários de modo que eles passem a informação alinhada? Não tem uma boa parte das informações que não precisa ser o secretário ou a secretária de computação para responder, porque é uma informação comum a todos os cursos? O que custa o secretário perguntar: mas qual é a sua dúvida? E aí, se o aluno disser: eu quero saber qual é a data de cancelamento de matrícula, e o funcionário sabe que a data é a mesma para todos os cursos, ele responde. Ele fala: olha, a secretária de computação não está aqui, mas a data de cancelamento para todos os cursos é dia tal. Pronto, resolveu o problema da pessoa. Então, assim, é muito uma questão de direcionamento do gestor. Se o gestor trata cada um no seu quadrado, ele vai considerar que dúvida de pedagogia tem que ser respondido pelo secretário, pela secretária de pedagogia. Dúvida de informação administrativa tem que ser respondida por tal pessoa. Dúvida financeira tem que ser com tal pessoa. Peraí, às vezes não. Às vezes é uma informação muito mais fácil de resolver o problema, que a gente precisa dar essa informação para tirar esse problema da frente. Tá? A gente resolve isso de forma muito mais rápida. Eu não comentei com vocês ainda, mas eu vou comentar agora, que é o seguinte. Eu cito alguns exemplos de empresa, alguns exemplos de produto nas aulas, mas a gente não tem vínculo nenhum com qualquer empresa ou produto. É só exemplificando cada uma das situações que eu acho que são curiosas, que são interessantes e que são ganchos para a gente poder explicar coisas que são extremamente relevantes para o dia a dia, tá? Então, da Disney é porque essa história é uma história muito marcante no ambiente de gestão. Como é que então vai funcionar o planejamento?
De forma muito genérica, geral, a gente pode simplificar o planejamento nesse diagrama, que é um diagrama onde o planejamento está associado a 4 eixos. O eixo dos dados, taxa, índice, número. O eixo do espaço, estudo, lazer. Então, o que vai ser feito naquele espaço, se tem espaço disponível, o que dá para fazer naquele espaço. O eixo das atividades, quais são as ações que estão acontecendo. E o eixo do tempo, duração, disponibilidade, coisas relacionadas a isso. Uma vez que o gestor coloca qualquer atividade para se atingir um objetivo numa sequência de planejamento, considerando essas 4 variáveis, ele vai, com certeza, tomar decisões melhores, porque ele está se planejando melhor. Algumas fases do planejamento. São várias definições, tá? Eu estou trazendo aqui exemplos de algumas definições para vocês conhecerem. Então, primeiro, não precisa ser em ordem sequencial, isso pode ser em ordem variada. Isso aqui é uma sequência de planejamento de um livro de 76, ou seja, é algo bem consolidado, que diz o seguinte: você precisa definir objetivos e metas, os meios para atingir esses objetivos. Então, questão política, questão de programas necessários, questão de procedimentos necessários e práticas, questão de recursos, tipo, quantidade, forma que vai obter, forma que vai alocar. Então, por exemplo, Daniel, mas é tão barato comprar determinado recurso, por que não compram e estocam? Vale a pena você pagar um aluguel mensal de um depósito para material? Quanto de material é interessante armazenar lá? Será que esse custo, ele, na verdade, não está inviabilizando a compra de bastante material? Será que aproveitar a oportunidade de comprar um material com uma promoção vai ser, de fato, bom ou ruim? Se eu pegar esse material em promoção, vezes um mês guardado, será que esse custo ainda vale a pena ou não? Então, assim, por que eu estou citando esse exemplo? Porque, às vezes, o custo maior em relação aos recursos não é para compra, é para alocação. E a gente tem, claro, que levar em consideração também tempo de transporte. Você não pode esperar o momento que precisa para comprar o material. Se comprar material no momento que precisa, você vai ficar sem imprimir o documento. Porque a impressora demora 10 dias para chegar. Então, o gestor ele tem que trabalhar muito com planejamento e antecipação. Implantação. Determinação de procedimentos para tomar decisão e de uma maneira de organizá-los de modo que o plano seja executado. Ou seja, não é tomar decisão. É identificar cada um dos eixos, ou pelo menos alguns eixos, e tomar decisão com base em procedimento. De novo, quando a gente toma decisão com base em procedimento, podem discutir o procedimento, mas não a tomada de decisão. Podem dizer, olha, Daniel, é mais interessante se você definir como você vai distribuir a turma para fazer o trabalho. Mas vão entender perfeitamente que, na dúvida, você perguntou se preferiam fazer trabalho todo mundo junto, ou dividido em 2 grupos, ou em 5 grupos, e você, a partir da resposta da turma, você tomou decisão. Entenderam como é? Então, você precisa não apenas tomar decisão, mas definir procedimento. E qual que é a grande importância do procedimento? Gerar um plano que vai ser executado por todo mundo. O diretor precisa ter o plano, que vai demandar do coordenador uma ação, que vai demandar dos professores a ação.
Isso precisa estar alinhado de modo que o coordenador siga uma etapa do plano e ao final de um mês ou de 2 meses traga o resultado. Por exemplo, um aluno está fazendo trabalho de doutorado e ele percebe que o trabalho vai ser muito grande, que é difícil de concluir. Ou um trabalho de mestrado. Vou seguir o exemplo do mestrado, que eu acho que é mais fácil vocês perceberem. Então vamos lá. Aí a gente vira e fala assim, não, vamos fazer o seguinte, eu vou conseguir um bolsista de iniciação científica que vai fazer uma parte do seu trabalho de mestrado. Ok. No entanto, vai aumentar a quantidade de trabalho do orientador e vai gerar uma demanda por análise de risco. Porque, por exemplo, vamos supor que o bolsista não consiga elaborar tudo que precisa, ou que faça diferente do determinado, ou que não siga os procedimentos devidos. Está de um lado, o Zé Sérgio imaginando que 6 meses depois vai ter uma solução para aplicar. De outro, o orientador conduzindo, achando que o resultado vai ser alcançado e o resultado não vai ser alcançado. Então, qual é o grande problema nesse cenário? O problema é de determinação de procedimento, acompanhamento de tomada de decisão, acompanhamento de passo a passo e controle. Com o controle, e aí tomem cuidado, porque controle não é você manter rédea curta, não é você obrigar a fazer, é você estar sempre atento a erro e falha, e dificuldade, e dúvida. Quando você tem um professor, quando você tem um gestor o tempo todo à disposição para tirar dúvida, você muito facilmente volta para o caminho. Quando você tem um gestor que não está tão presente para tirar dúvida, você demora 6 meses para gerar o resultado, a hora que você chega com o resultado, ele diz, não, você entendeu errado. Ou seja, quanto mais você tiver controle da situação, acompanhamento da situação, melhor você consegue intervir de modo a contornar problemas antes do prazo. Tá? Corrigir rota, prevenir, ajustar de modo contínuo e de modo colaborativo. Tá? Quanto mais você conseguir colaborar, melhor e mais rápido. Então vamos lá. Tentando colocar isso numa linha, né, num esquema. Conhecer a situação atual, refletir sobre desafios e necessidades e agir com estratégias e planos. Quanto mais o conhecer, refletir e agir estiver funcionando, melhor vai ser o resultado, em menor tempo e menor dor de cabeça. Por quê? Se você chega 6 meses depois para um colaborador e diz, olha, não era isso que eu queria, você vai gerar incerteza, você vai gerar retrabalho, você vai gerar desconfiança. E não é isso que você quer. No final das contas, você quer resultado rápido, qualidade de vida. Como é que eu faço para ter resultado rápido e qualidade de vida? Alinhando o máximo possível com as pessoas o que é necessário, o que vai ser feito. Essa imagem está bem ruim, mas eu ainda não consegui refazer ela, que é o seguinte. O planejamento ele está em todas essas setas vermelhas. A gente pode olhar ele de modo linear, mas ele pode ser também algo que vai e volta. Que é assim, ó. Você tem a visão e missão da empresa, a análise de ambiente externo, a análise de ambiente interno, claro, oportunidade e ameaça, força e fraqueza. Você precisa identificar o que você tem de diferencial em relação às outras equipes internas e o que você tem de diferencial em relação às outras empresas. Formula meta e objetivo, define estratégia, implementa essa estratégia e vai trabalhar com feedback.
Na implementação, a partir do momento que você vai tendo feedback, você vai voltando para algumas etapas. Então, por exemplo, eu posso ter um feedback de que essa estratégia não está tão boa, mexer nela. Posso ter feedback de que a meta e o objetivo não está tão bom, mexer nela. Nas metas, mexer nos objetivos. Posso ter um feedback de que, olha, agora eu preciso de um outro profissional também na equipe. É uma fraqueza interna. Isso é um problema? Não. Isso, na verdade, é o caminho para uma solução. Você acabou de identificar que, contratando um designer, a qualidade dos seus trabalhos vai ser melhor. Contratando uma consultoria para a sua empresa, o resultado vai ser melhor. E aos poucos você vai ajustando aquilo que você quer e afunilando, né? Chegando no nicho específico que você quer trabalhar. Uma frase que eu gosto bastante é: planejar é tentar intervir no vir a ser. Antever. Amarrar ao nosso desejo os acontecimentos no tempo futuro. Para isso é preciso conhecer o campo que se quer intervir, sua estrutura e seu funcionamento. Vamos lá, traduzindo em 3 palavras. Planejar é antever e conhecer. Quanto mais eu conheço, mais eu consigo antecipar. Quanto mais eu consigo antecipar, mais eu consigo planejar com tempo suficiente para que o imprevisto não me impacte. Quanto menos o imprevisto impacta na minha empresa, melhor o resultado que eu tenho para todo mundo. Então, o caso que eu tenho um documento para entregar, se a gente conseguir perceber que a cada novo projeto, no terceiro mês, tem um documento para entregar que é feito por um designer, e hoje a gente não tem na empresa um designer, eu consigo facilmente avaliar, contratar definitivamente ou contratar como colaborador um designer nesse cenário. Quantos projetos eu tenho? 5. Quantas entregas eu tenho durante esse ano? 5 entregas. Essas entregas são feitas a cada 3 meses. Ou seja, primeiro semestre eu tenho todas as 5 entregas. Vale a pena eu contratar um designer para ficar 6 meses trabalhando 6 meses à toa? Ou vale a pena eu pagar ele pontualmente por projeto? Depende do valor que ele me cobra, depende do retorno que ele me dá, depende das ações que eu consigo prever para o segundo semestre. É o gestor que tem que fazer isso. E ao planejar, ele vai economizar uma baita de uma grana, economizar tempo, economizar estrutura. E ele vai conseguir extrair melhores resultados da equipe que ele está trabalhando. Então, o planejamento é um processo de antecipação da ação humana, exige conhecimento sobre o que se pretende fazer. Então, o gestor ele vai ter muita responsabilidade, ele vai ter acesso aos dados, mas não vai ter acesso ao indivíduo, à ponta, a detalhes. E quanto mais conhecimento ele tiver, melhor decisão ele consegue tomar. Então ele vai o tempo todo ficar antecipando as coisas que vão acontecer na empresa e vai tomar decisão. Demitir um funcionário ou não demitir? Buscar um novo contrato ou não buscar um novo contrato? Ter uma equipe com 10 programadores ou com 5? Eu não posso, num mês, a equipe ter 10, no outro mês, a equipe ter 5. Porque gasta tempo de treinamento da equipe. Então, eu preciso, aos poucos, ir negociando esses prazos para poder ver riscos e benefícios. E esse planejamento é fundamental. A ação ela é resultado de uma intenção para realização. Então, após feito o planejamento, vai para a ação. No planejamento, você tem um resultado esperado. E quando você realiza a ação, você tem o resultado obtido. A estratégia nada significa até que se transforme em ação.
Ou seja, adianta nada o seu planejamento se você não tiver o planejamento num nível de detalhe tal que possibilite adesão da sua equipe, realização de passo a passo, até que isso se transforme numa ação e numa entrega. Qual é o resultado? Nós temos uma disciplina de 3 meses. Nessa disciplina, qual é o resultado? Qual é a conexão de um trabalho com o outro? Qual é a conexão de uma atividade com outra? Qual o resultado que vai acontecer no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês? Como conversa o resultado de um aluno com o outro, de um professor com o outro, de uma equipe com a outra? É assim que a gente precisa trabalhar enquanto gestor. Outra forma de ver planejamento é seleção de objetivos, determinação de políticas e dos programas para se atingir objetivos específicos. Por que eu estou falando isso? Porque, em geral, modelos de documentos vão diferenciar se aquele planejamento é possível ou não. Então, por exemplo, para demitir um funcionário, eu tenho que pagar seguro-desemprego para ele. Eu tenho uma taxa de rescisão. Vale a pena demitir um funcionário? Vale a pena o caso do designer? Contratar o designer para trabalhar 6 meses e deixar 6 meses sem trabalho? Ou vale a pena eu negociar em cada projeto? Como é que é a legislação? Como é que são as políticas internas e externas que eu preciso lidar? O estabelecimento de métodos necessários para assegurar a execução das políticas e dos programas estratégicos. Então, não adianta nada eu dizer que nossa empresa não demite com menos de 2 anos, se eu não estabelecer métodos para que essa política seja de fato executada. Senão, daqui a pouco eu contrato um funcionário, ele não produz direito, eu descumpro uma política da empresa, que é uma política de austeridade, que é uma política de manutenção da equipe, e eu fico mal porque eu descumpri a política? Não. O problema é que não tem método para poder assegurar a execução dessas políticas. Em que situações a gente mantém o emprego? Em que situação a gente contrata novas pessoas? Você não pode, numa empresa de software, por exemplo, estar refém de contrato. Porque se num ano você tiver 10 contratos, você tem que construir mais um prédio, mais uma sala, mais alguns espaços. No outro ano você tem um contrato só, como é que você faz? Com toda aquela construção, aquele dinheiro que foi investido, vai alugar aquela sala? Então você tem que ter um certo estabelecimento de método para poder assegurar que as coisas vão funcionar continuamente, principalmente esses programas estratégicos. Quero crescer, e aí startup tem muito problema. Por quê? Porque a startup não tem um planejamento estratégico de médio prazo. O que o cara quer é criar uma empresa, ter um aporte financeiro, ficar rico. Mas espera aí. A hora que começar a ter crise, a hora que começar a ter problema, como é que você vai lidar? A hora que você precisar fazer crescimento da empresa, como é que você vai lidar? Ah, não, se chegar novo contrato, eu contrato mais 5 programadores. Beleza. Você vai colocar onde esses programadores? Que equipamento que eles vão usar? Mudando para a sala de aula. Ô, secretário, eu quero mais uma turma de, sei lá, segundo, maternal 3. Beleza. Você vai colocar onde esse maternal 3? Quem são os professores que vão dar aula para isso? O gestor tem essa responsabilidade. O gestor não precisa saber o nome de cada um dos alunos. Ele precisa saber a sala. Ele precisa saber como é que vai contratar o professor. Ele precisa saber se tem refeição para cada uma dessas crianças. Ele precisa saber se tem onde chegar e sair cada uma dessas crianças. Porque, por exemplo, para uma escola, chegar a 200 alunos num horário específico não é um problema. Para outra escola é. Então, se a gente pega aquele colégio particular que é ali na Beira Rio,
Imaginem vocês, todos os alunos chegando exatamente no mesmo horário, no horário de almoço. Porque a aula da tarde, sei lá, começa meio-dia ou 1 hora da tarde. Olha a fila de carro que vai acontecer ali. Nunca presenciei essa fila, não. Mas imaginem, 7 horas da manhã, todo mundo querendo ir trabalhar e uma fila gigante de carros ali, porque as pessoas estão chegando para estudar. E aí, claro, uma fila de carros, porque cabe muito pouca gente dentro do carro, e é um carro para família, normalmente. Uma fila grande de bicicleta, uma fila grande de gente a pé tentando atravessar, com criança, com adulto, com 1, 2, 3 crianças. Isso é obrigação do professor saber? Não. Isso é obrigação do diretor tá lá na janelinha, ou ter câmera, tá olhando para essa questão, ou ter um responsável que vai olhar para isso, vai apresentar isso para ele, e ele tem que planejar como é que ele resolve. Por quê? É responsabilidade de quem se um carro atropela uma criança? Responsabilidade da direção, entendeu? Então, como é que funciona esse planejamento estratégico? Não é tenho sala para colocar a turma. Vai chegar no horário certo? Que impacto vai dar no trânsito? Esse horário de saída tá bom? Por exemplo, para vocês terem uma ideia, em São Paulo você tem empresas que abrem e fecham em horários distintos em função de transporte. Então você tem empresa que começa a trabalhar às 7, às 6h30, às 8, às 10. E aí você vira e fala, nossa, que legal, a empresa é tão aberta, né, aos funcionários. Mas na verdade não. O que ela está fazendo é, em horários de pico, dá quase 200 quilômetros de congestionamento na cidade. Ela percebeu que estabelecer o horário de abertura, junto com todas as outras empresas, vai fazer com que o funcionário chegue atrasado. Chegar atrasado vai ser um problema para o funcionário, para a empresa, porque o funcionário rende pior, ele está chateado porque chegou atrasado, gastou 2 horas no trânsito. E aí o que a empresa faz? Ela identifica uma alternativa que é, por exemplo, começar a trabalhar mais tarde. E aí ela negocia com os funcionários e fala, não, beleza, começa a trabalhar às 10 e trabalha de 10 às 8 da noite. Pronto. Perceberam como é que é? Então, estabelecer método necessário para assegurar a execução das políticas e dos programas estratégicos. Etapas da decisão. Escolhas e estratégia. Você não consegue tomar decisão se você não tiver uma estratégia muito bem definida, ou até mais de uma, e opções de escolha. É por isso que várias vezes eu falo sobre plano A, B, C, D, E. Todo mundo fala em plano A. Bonito pra caramba, plano A. Agora, se o plano A der errado, o que você faz? Você tem que ativar o plano B. Se o plano B der errado, o que você faz? Você ativa o plano C. E se o plano A começa a dar certo, na terceira etapa do plano A deu errado, como é que você ajusta? Será que o plano A é parecido com o B? O que vocês vão fazer daqui 5 anos? O que vocês vão fazer daqui 10 anos? Qual é a foto que você visualiza olhando para você daqui 10 anos? Porque é muito mais fácil. Se você olhar daqui 10 anos, puxa para agora e começa a traçar estratégias. Fala, não, peraí, daqui 10 anos eu quero isso, isso e aquilo. Portanto, se daqui 10 anos eu quero morar em outro país, hoje eu posso me planejar para aprender uma outra língua. Nas empresas é exatamente a mesma coisa. Daqui 10 anos você quer o quê? Abrir uma filial? Se daqui 10 anos você quer abrir uma filial, o que você precisa fazer agora? Ah, Daniel, mas eu só posso abrir a filial daqui 10 anos? Não. Eu preciso me planejar para e executar o quanto antes. E, claro, me planejar muito para imprevisto. Vai ter um monte de problema, vai ter um monte de necessidade de ajuste de estratégia, e a gente tem que aprender a lidar com o ajuste de estratégia.
Questões fundamentais ou básicas. O que é fundamental? O que não pode acontecer de errado? Que aí você tem que se dedicar. Ou seja, na hora de tomar decisão entre se dedicar para a disciplina A, B ou C, você se dedica para qual? Qual a disciplina que é pré-requisito de um monte de prende? Qual a disciplina que você precisa fazer logo porque ela é interessante para o seu trabalho de conclusão? Qual a disciplina que você precisa fazer porque é ela que vai te ajudar a decidir continuar no curso ou não? Qual disciplina que vai te ajudar a tomar a decisão de ou trabalhar na área de redes, ou trabalhar na área de escola, ou trabalhar na área de, sei lá, de banco ou de desenvolvimento? São as primeiras questões que você tem que atacar. Quais são os níveis de planejamento que você tem? Ó, meu planejamento para 10 anos, eu estabeleci 10 etapas. Uma por ano. Beleza. Meu planejamento para final do ano que vem, ou para o final desse ano, eu estabeleci 10 etapas, uma por mês. Meu planejamento para 5 anos, eu estabeleci 10 etapas, uma a cada 2 anos. Ou seja, você tem níveis de planejamento de modo que você consiga estabelecer início, prazo, marco de controle e avaliação. Cumpri ou não cumpri o que estava previsto para esse ano? Cumpri. O que eu cumpri a mais, o que eu cumpri a menos? Para o ano que vem, o que eu posso ajustar? Seguindo. Quem participa de cada etapa e com que atribuições? Então vamos lá, a gente vai definir um trabalho com 5 alunos. Quem faz o quê? Como é que a gente avalia quem faz o quê? Se der algum erro, se der algum problema, a gente vai no grupo inteiro e desconta, a gente vai no grupo inteiro e chama atenção, a gente faz uma reunião com o grupo todo, como é que resolve? Qual é o roteiro? Para qual horizonte são as ações? De novo, qual é o objetivo a médio prazo? O processo deve ser participativo na formulação. O que é isso? Pessoal, olha, eu estou pensando numa atividade, vamos conversar aqui, vamos tomar decisão a respeito de como que a gente vai elaborar determinada atividade. Vamos discutir. Tá? Opinião de um, de outro, de um, de outro, de um, de outro. Agora vamos tomar a decisão. Quem tem que tomar a decisão é o gestor. Não existe essa coisa de tomar a decisão sem ser o gestor. Então, o que o gestor pode fazer? Olha, pessoal, vamos fazer o seguinte, para tomar a decisão, votem. Ou não, para tomar a decisão eu vou escolher o caminho 1. Ou não, para tomar a decisão, vocês vão pensar de agora até semana que vem ou até a nossa próxima reunião e na próxima reunião vocês vão me ajudar a tomar a decisão. No entanto, cuidado com isso. Cada vez mais tem se falado em gestão democrática e o que existe de forma mais direta funcionando é o processo ser participativo, mas a decisão ser do gestor. Por quê? É o gestor que tem que responder à solicitação de um superior, é o gestor que tem que responder com relatório, é o gestor que vai ter que responder se não tem verba para comprar aquele material que precisa. O gestor financeiro não vai chegar para ele e falar, ah, tá, tudo bem, eu entendo. Um mês sem papel higiênico na universidade não tem problema nenhum. O gestor financeiro vai chegar para ele e falar, meu querido, não tem papel higiênico, vamos ficar 30 dias sem dar seus pulos. Ah, não, mas está previsto chegar a verba. Não, não está previsto chegar a verba. Precisa resolver. Estou te avisando com antecedência.
Ou seja, o que se espera do gestor? Ouvir, deixar que cada um participe, deixar que cada um opine, participar também, gerar uma discussão, de preferência convergir para um consenso, ou seja, onde todo mundo concorda, mas se por acaso não tiver consenso, a responsabilidade por tomar a decisão é dele. Então, por exemplo, o projeto que eu fui gerente de projeto lá em Niterói, a gente teve um momento de reunião em dezembro, final de dezembro, antevéspera de Natal, com o pessoal da Petrobras. O pessoal da Petrobras identificou um monte de erro no projeto e a gente acabou tendo que trabalhar Natal e Ano Novo para poder fazer correção dos erros que eles identificaram. Por que eles identificaram esse tanto de erro? Porque eles pediram para corrigir um erro lá no laboratório do Senai. O antigo gerente de projeto deixou corrigir. E óbvio, linha de código é terrível. Quando você mexe numa linha na pressão, ela vai impactar o código inteiro. E aí o programador mexeu, não mexeu exatamente o que devia e não pensou com certeza o que precisava mexer. A hora que ele mexeu, deu problema, piorou a situação. A gente trabalhou Natal Ano Novo para resolver. Em janeiro eu assumi a gerência do projeto. E aí a gente teve uma nova reunião de validação do sistema. Quando chegou na reunião de validação do sistema com o pessoal da Petrobras, o que o pessoal da Petrobras estava acostumado? Erro no código se corrige online, na hora, com todo mundo olhando. E eu já tinha avisado para a equipe o seguinte: enquanto eu fosse gerente de projeto, nós não corrigiríamos nada de código na frente do cliente, porque isso não se faz. Se desse algum problema, que a gente pararia a reunião, encerraria e voltaria para o laboratório para trabalhar. E foi dito e feito. Quando chegou lá, que eles identificaram a primeira coisa que tinha que ser melhorada no código, eles disseram: não, mas agora tem que parar para resolver. E eu disse: não, peraí, calma. Quem é o gerente de projeto sou eu, quem define se vai parar para resolver sou eu, e a minha equipe não mexe em código aqui. Ah, não, mas o gerente anterior resolvia e fazia, era muito melhor. E aí eu disse a eles: melhor não sei para quem, porque quando vocês identificaram o último erro, a gente perdeu o Natal e Ano Novo trabalhando. E mais do que isso, nós temos pontos de vista diferentes. O gerente anterior considera que vale a pena vocês mexerem em tempo real, eu considero um erro. Como sou eu que estou assinando, sou eu o gerente de projeto atual, é um erro, não vamos mexer. Se vocês quiserem ver outras partes do sistema, a gente passa para ver. Se vocês não quiserem ver outras partes do sistema, se a gente terminar agora o teste, muito obrigado, a gente marca para a semana que vem, traz o código atualizado e a gente valida na semana que vem. Resumo da história toda. Com 2 meses, o sistema estava pronto, validado para ser implantado na plataforma da Petrobras. E eu fui o responsável por implantar o sistema na plataforma da Petrobras. Quando eu chego na plataforma da Petrobras, a primeira reunião de apresentação do sistema para todo mundo que estava embarcado foi no domingo à noite, 9 horas da noite. E a pergunta que um dos chefes do turno me fez foi: ótimo, se o seu sistema é um sistema de prevenção de afundamento de plataforma, para que a gente está aqui trabalhando? Reparem a complexidade da pergunta, porque dependendo da resposta que eu dou, é um fracasso do projeto inteiro. E aí foi a explicação que eu dei a ele. Eu disse: olha, deixa eu te explicar o seguinte. Nós estamos trabalhando para automatizar. No entanto, o nosso trabalho até esse momento, ele foi de normalizar as mensagens de modo a melhorar o trabalho de vocês. E sendo muito sincero, eu acredito que esse projeto vai chegar a
capacidade de autonomia daqui no mínimo 20 anos. É muito longe esse processo ser autônomo. Por quê? Porque para se chegar no processo autônomo, eu tenho que falar de um sistema integrado de ajuste de alavanca de pressão de um tubo. E não é fácil fazer isso. Eu posso dizer qual é o número que deveria estar a pressão lá. Agora, eu mecanicamente ir lá alterar, se eu estou falando numa estrutura grande pra caramba, não é tão fácil. Então, o gestor precisa tomar decisão. Não tem como. Vai ter que bater o martelo, vai ter que definir. Quanto que custa? Vai ter que analisar isso, né? Quanto custa em dinheiro, quanto custa em tempo, quanto custa em equipamento, quanto custa em reutilização de material. Você vai comprar um scanner para um projeto? Beleza. Quanto custa um scanner? Depois, esse scanner vai ficar onde no laboratório? Outros projetos vão utilizar esse scanner ou não? Então, as questões de custo são importantes e cabe ao gerente, ao gestor, buscar alternativas para viabilizar o que ele quer. O que é isso? Ah, Daniel, eu como diretor de escola, eu não tenho dinheiro, porque a escola pública está quebrada e não tem dinheiro e está muito ruim a situação. Ok. Você sabia que a Prefeitura de Pádua tem um depósito de computador? Você sabia que no depósito de computador da Prefeitura de Pádua, se você fizer uma parceria com a universidade pode, através de um projeto de pesquisa, recuperar computador e te entregar inteiro? Você sabia que esse computador inteiro pode ser utilizado por um aluno para fazer uma atividade básica? Que escolas têm equipamento e material guardado, parado, que não usam para nada, e que ou falta uma manutenção básica, ou falta exatamente você direcionar isso para alguém que precisa mais do que você. Então, por exemplo, o meu primeiro computador foi um computador que a minha tia trabalhava no banco, e aí o banco estava desfazendo dos computadores e meu pai comprou. Minha tia comprou e meu pai pagou a ela. No serviço público, a universidade disponibiliza um monte de material que pode ser ou solicitado por uma sede ou outra, por uma cidade ou outra, ou inclusive ser solicitado por outras entidades que são públicas. Existe a possibilidade de direcionar, por exemplo, uma apreensão de lâmpadas fluorescentes lá no Paraná foi destinada para a universidade que eu trabalhava. Então, algo que a gente precisaria comprar para caramba, que é lâmpada, queima para caramba, tem uma equipe só de manutenção de lâmpada. Lá a gente recebeu uma carga e, assim, foi tão burocrático quanto o diretor de ensino, eu acho, recebeu uma ligação da Polícia Federal dizendo, olha, a gente acabou de fazer uma apreensão de uma carreta de lâmpada e a gente quer saber se pode destinar para vocês. Como ele disse, sim, em, sei lá, alguns dias chegou a carreta e descarregou no depósito. Uma carreta de lâmpada. Essas lâmpadas compridas, né? As lâmpadas fluorescentes. Então, assim, não dá para sobreviver sem dinheiro? Calma lá. Dá sim. Dá sim. Sistema público dá para sobreviver. É difícil, dá trabalho, mas dá para sobreviver sim. Dá para a gente entender como funciona, fazer parceria. Por exemplo, aqui em Pádua, já organizei evento no auditório do IFE, já fiz atividade no Centro Cultural, já organizei coisa no Teatro do Centro Cultural, já participei de coisa da universidade na praça. Não preciso comprar o Centro Cultural para fazer, basta eu negociar. Já tive um monte de reunião na prefeitura, na sala de secretário, na sala de alguns servidores. Entenderam como é que é? Então, assim, dá para identificar quem pode ajudar e usar isso para a gente poder entender e conseguir tocar o trabalho.